Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa aula de hoje, aula número 3 da matéria O Plano de Evangelismo do Mestre. Ok? Vamos orar pedindo a direção do Senhor para o nosso estudo de hoje. Deus querido, obrigado pela Tua palavra que nos orienta, nos confronta, nos consola, que ela possa essa manhã continuar cumprindo pela instrumentalidade do Espírito Santo aquilo para o qual ela foi designada em nossas vidas. Abençoa aqueles irmãos, ó Deus, que estão impedidos de estar aqui, viajando, trabalhando, adoentados, só possa guardar a cada um deles. Novamente pedimos pela nossa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. 21 de agosto, terceira aula. Nós vamos dar continuidade. Semana passada nós falamos sobre o tema de recrutamento. Algo que se você não assistiu, seria interessante para fazer a ligação com o resto daquilo que nós vamos ver nos próximos dias, ok? Próximas aulas, na verdade. Hoje o nosso tema é associação. Segunda característica do trabalho do mestre, do Ministério do Senhor Jesus. E eu creio que você já vai entender o que essa palavra quer dizer. E como versículo destacado aí, e eu estarei sempre com vocês, que é parte de Mateus 28, 20, ok? Então vamos lá. Jesus permaneceu com eles. Após o recrutamento, que vimos semana passada, isto é, após chamar as pessoas para si, Jesus passou a conviver com elas. Ele não criou um currículo formal, ou curso, ou fundou um seminário. Tais iniciativas têm o seu valor, mas têm ocupado o lugar e a função errados na igreja. Tudo o que Jesus fez para ensinar o caminho, para ensinar o evangelho, começava nele mesmo, na convivência com ele. Então, a visão que nós estamos examinando aqui das Escrituras, meus irmãos, novamente baseado na estratégia do Senhor Jesus, é uma tentativa de não substituir necessariamente, mas deixar de ser a abordagem principal no acompanhamento de um novo convertido, uma sala de aula. Isso é tão verdade que a classe de novos convertidos em algumas igrejas, e outras chamam de classe de catecúmenos, ela se tornou o padrão pelo qual uma pessoa é trabalhada após a sua conversão, certo? E nós vemos no Senhor Jesus, que é claro, havia o tempo de ensino, mas ele primou por essa atitude sintetizada nessa palavra associação, ok? Sua informalidade, ou seja, do Senhor Jesus, podia ser contrastada com a formalidade dos mestres judaicos. Eles insistiam em uma cópia de procedimento, até de vestimenta, além de progresso acadêmico, se referindo a os fariseus, mestres da lei, né? O ensino era árido por ser separado da realidade da vida e não provocar nenhum efeito sobre ela. É aquela questão apenas cognitiva, de se decorar determinados fatos, em lugar de, num acompanhamento, no discipulado, se você quiser falar, a vida da pessoa está sendo trabalhada, claro que pelas Escrituras, mas também pelo exemplo. A melhor maneira de uma pessoa nova convertida compreender o que é ser crente é observando outro crente. Você não vai dar para essa pessoa uma lista apenas de coisas que ela vai fazer ou deixar de fazer, porque isso é religião, isso é religiosidade, melhor dizendo, e não o convívio realmente com aquilo que nós podemos exemplificar na nossa vida espiritual, certo? Agora uma ressalva ali embaixo, não que Jesus não ensinasse, muito pelo contrário, mas a doutrina de Jesus, no fundo, era ele mesmo, e atingia a vida, atingia o dia a dia das pessoas. Então, essa autoridade que, inclusive, as multidões falavam sobre o ensino de Jesus, a gente viu isso no Sermão do Monte, né, na matéria anterior, tinha a ver exatamente com essa questão de que ele exemplificava com a sua vida aquilo que ele ensinava, certo? Então, algo completamente diferente dos mestres da lei,
com os quais eles poderiam, a multidão poderia perceber, né, o povo podia perceber, porque não era tolo, que alguma coisa não batia. Eles tinham uma casta especial, uma posição social diferenciada em relação ao resto do povo. Aí o povo olhava para aquilo e eles eram algo estrangeiro, algo estranho à convivência do grupo. Eles não tinham essa empatia de passar junto com o povo a sua vida e comunicar pelo seu procedimento qual era a atitude do Evangelho. Então, é claro, meus irmãos, que isso de uma forma ou de outra, quando a gente convive em comunidade, vai se apresentar, né? Então, desde pequeno, eu observava irmãos mais velhos, tanto na idade quanto na fé. O grande problema é quando isso se torna a cópia de procedimentos e não de princípios. Então, fulano age de determinada forma, eu entendo que aquilo ali é o agir cristão, é o andar como crente. Quando, na verdade, eu não estou incluindo nessa cópia, né, pelo exemplo, questões que são, número um, importantes, número dois, que estão na minha própria vida. Porque eu não tenho entendido, não tenho percebido isso na vida daquela pessoa. Então, você vê crentes que, já, apesar de bastante tempo de convertidos, eles não desenvolvem ou não modificam a sua cosmovisão para uma cosmovisão cristã. Eles têm dificuldades com coisas básicas da experiência cristã. Não digo que seja fácil, mas é básico, como, por exemplo, o perdão. Porque ele não tem essa parte ensinada a ele ou a ela, mas sim, como a gente tem falado, uma classe que informa e não necessariamente forma. Eu quero de novo ressaltar, o novo convertido precisa aprender doutrina, sem dúvida nenhuma. Mas ele precisa aprender principalmente como que a palavra de Deus e até a doutrina interagem com as áreas da sua vida que precisam ser questionadas. Então, ao longo desses anos todos, irmãos, eu tenho visto pessoas que mantêm um comportamento viciado, vamos chamar assim, ou similar ao que ele já tinha antes de se converter, porque a santificação não tem conseguido atingir essa área. O conhecimento cognitivo, apenas cerebral, não tem chegado lá, e a falta de convivência com outro irmão em Cristo, mais experiente, mais maduro, etc., a falta disso não tem completado essa área de mudança na sua vida. Ok? Bem, no caso de Jesus, segundo o próximo slide, quem o acompanhava aprendia. Tal proximidade e convivência com Jesus deu aos discípulos que lhes fosse, versículo de Lucas 8:10, dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Está aí a razão pela qual os não discípulos não entendiam ou não entendem, né, das coisas espirituais no tempo de Jesus, no nosso tempo também. Jesus claramente diz para os seus discípulos que eles iriam ser explicados, no caso daquele contexto ainda no início do Novo Testamento, né, as verdades de Deus, enquanto que as multidões não, porque simplesmente elas estavam fora ainda do ciclo de quem realmente seguia Jesus. A gente explicou semana passada que seguidores e discípulos, particularmente nos evangelhos, não é exatamente a maneira como o resto da Bíblia continua ou evoluiria a usar, e nem como nós usamos também. No tempo de Jesus, falamos semana passada, era comum os rabis terem seguidores. Então, ao que parece, já era uma coisa da própria cultura judaica, você andar, né, na sombra de alguém que você via como referencial, você via como mestre, ok? O próprio João Batista, 2 dos discípulos de Jesus eram anteriormente discípulos de João Batista. Isso a mesma acontecia com os fariseus. O problema, meus irmãos, é quando, se o exemplo está corrompido, aquilo que vai chegar na vida daquela pessoa também é. E no caso aqui, o exemplo nem convertido era, o exemplo dos fariseus, certo? E aí impunham ao povo cargas pesadas, que inclusive o próprio Senhor Jesus disse: ai de vocês, porque vocês fazem isso, mas vocês não levantam um dedo. O exemplo deles não acompanhava o discurso, certo? Não tinha como você aprender a partir da vida deles, ok? É preciso a convivência, o relacionamento com o mestre para entendermos o que ele ensinou.
Muitos discípulos têm tomado um atalho direto ao conhecimento e se perdido no caminho. Pularam o relacionamento ao querer entender um conceito e perguntado a Jesus, a resposta que obtiveram, no caso, no tempo de Jesus, sobre o entendimento das coisas que eles estavam ouvindo. Em João 14,6, Jesus responde com a frase que nós bem conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo, irmãos, aqui, continuando ali, que ele é a parte indispensável para entender o que quer que precisamos entender na nossa vida cristã. E isso é verdade desde o começo, desde o momento da conversão. Para ilustrar isso, irmãos, eu quero lembrar, já que eu já contei para os irmãos de uma determinada época, eu não lembro, uma pergunta que foi feita no meu concílio ao Ministério Pastoral. Eu já tinha respondido N perguntas de N doutrinas, e aí o examinador perguntou: como você faz, se eu não me engano, a pergunta como você faz para conhecer a Deus? E eu tentei 3, 4 vezes fazer todo um tratado teológico. Eu realmente não economizei calibre no meu exame. Algumas perguntas, eles até falaram: não, já estamos satisfeitos, porque eu queria continuar falando. Bem, na pergunta dele, eu tentei 3, 4 vezes responder. Ele: não é isso que eu estou perguntando, não é isso. E aí finalmente disse: olha, eu acho que você não está pensando junto ou para o lado que eu estou querendo perguntar. Aí ele mesmo respondeu: o segredo para você conhecer a Deus é passando tempo com Ele. Como qualquer relacionamento, qualquer casal, se perguntar, vocês hoje têm 20, 30 anos de casado, vocês se conhecem da mesma forma do que na semana seguinte ao casamento? Claro que não. Você já conhece até os trejeitos, os maus jeitos e todos os jeitos que você puder pensar da pessoa que você está convivendo há tanto tempo, para bem ou para mal. O grande problema, meus irmãos, é aqui que eu quero chegar, e eu passei por isso também, uma vez que eu me converti muito, ainda criança, né, muito novo, e eu entrei rapidamente como uma engrenagem da máquina da igreja. Logo, logo, eu já tinha cargos. E nós não fomos chamados para desenvolver cargos. Não fomos chamados para preencher esse tipo de função dentro de uma igreja local. Não que isso não seja importante, mas isso não é discipulado. Deixa eu colocar de outra maneira, irmãos. Eu e uma geração inteira aprendemos a como ser evangélico e não necessariamente como ser um discípulo. Eis aí a razão, meus irmãos, porque tantos têm tanta dificuldade com o tema que nós estamos falando aqui, que é evangelismo. Pode começar pelo fato de que nem mesmo ele ou ela foram de forma apropriada ou mais bíblica evangelizados. Eventualmente se converteram? Eu não duvido disso. Mas eles foram muito mais agregados ao dia a dia e à vida da igreja do que colocados em um relacionamento, certo? Para andar com o Senhor. E ao longo do nosso estudo nós vamos ver, meus irmãos, que um outro obstáculo é o nível de envolvimento que você precisa ter, inclusive com as pessoas, para poder reproduzir aquilo que você consegue viver e tudo mais na outra vida, certo? Algo que geralmente nós não queremos, certo? Ok? Assim, o convite aos discípulos era acompanhado de convites para verem, que foi o que ele fez com André e Pedro. André e Pedro passaram o dia onde ele morava, e esta é a referência. Também foram chamados para segui-lo, como no caso de Filipe, para Natanael ir e vê-lo, para segui-lo e tornar-se pescadores de homens, como a passagem que nós conhecemos. Em tudo isso, eles tinham uma convivência com Jesus. Ele não simplesmente pregou o evangelho e diz: agora se vira. Numa época que você não tinha nada do digital para conversar ou qualquer coisa assim, ficaria ainda mais ressaltado a necessidade desse tempo junto com o mestre, acompanhando e aprendendo através da vida dele. Eu sei, irmãos, que a gente sempre tem que fazer uma ressalva que eu não sou Jesus, você não é Jesus, é óbvio. Mas nós estamos tirando do modus operandi dele um aprendizado de que, e isso é uma expressão que a gente usava muito no nosso seminário, que não há alternativa para formar novos convertidos a não ser vida na vida. A convivência e a transmissão dessa cultura espiritual, vamos chamar assim, que o novo convertido precisa. Numa caminhada de semanas, meses, até anos,
aquele que está acompanhando, eu não gosto muito de usar a palavra discipulador, porque aquele lá não é discípulo meu nem seu, é de Jesus, mas ok. O discipulador começa a interagir com a vida da pessoa e não apenas satisfeito porque ele está aprendendo um monte de informação e está presente no culto da igreja, certo? Que, de novo, não são coisas ruins. A gente vive dando aulas, informando coisas, dando informação. Mas o discipulado precisa ir, nesse sentido, um pouco mais além. Ok? Bem, a aplicação do princípio. Próximo slide. Aqueles que foram chamados por ele precisavam ser trabalhados em sua compreensão das coisas espirituais. No caso, precisavam compreender que reino era esse que Jesus anunciava e qual a sua mensagem. Isso não seria passado para eles por uma aula, mas muito mais pela convivência. Então, durante os 3 anos ou 3 anos e pouco que Jesus esteve com esses homens, um dos desafios que ele tinha é fazê-los entender que reino não era o que eles esperavam. Já foi explicado, irmãos, aqui inúmeras vezes que os judeus, particularmente nos dias de Jesus, esperavam esse Messias libertador, esse Messias guerreiro. E aí lá estava Jesus querendo passar para eles uma noção completamente diferente de reino. Vocês se lembram daquela passagem onde, se eu não me engano, deve ter sido Pedro e João, né, os filhos do trovão, que queriam, Senhor, devemos orar para que caia fogo do céu e os consuma? O que Jesus responde? Vocês não sabem de que reino vocês são? Porque o filho do homem, no caso, ele não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Então, por mais que, se eu não me engano, eram samaritanos, estavam procedendo de maneira ofensiva e tudo mais, o reino que nós servimos não destrói os homens, não ataca os homens, não esse não é o perfil. E eles tiveram que mudar a sua programação para entender o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando. Isso vem exatamente pela convivência que eles tinham com o Senhor, ok? À medida que o tempo passava, este princípio se tornava ainda mais perceptível para com aquele grupo seleto, né, dos 12. Marcos 3,14 escolheu 12, designando-os apóstolos, para, olha a frase destacada ali, meus irmãos, para que estivessem com ele. Eu sublinhei ali para você olhar. De novo, diferente do método rabínico, que era o método apenas acadêmico, de informação, e não de formação e de relacionamento, certo? Claro, chegou o dia de saírem para pregar e receber autoridade, inclusive sobre demônios e doenças. Mas tudo começa na associação diária que teriam com o mestre. Então, eventualmente, tarefas foram dadas aos 12, e nesse caso, inclusive, estendido até aquele grupo maior, né, de 70 ou 72, tem um problema aí de manuscrito, né? Mas não vai mudar absolutamente nada se foram 35 ou 36 duplas, né? Que Jesus envia. Isso é num momento posterior ao seu ministério. Ele caminha com esses homens, particularmente os 12. Ele exemplifica com a sua vida, ele passa adiante a lição viva que era ele mesmo, ok? E depois eles começam a ter uma participação no ministério. Outra coisa interessante, irmãos, estou tentando lembrar aqui o que foi que eu vi recentemente. Alguém entrou para uma igreja com questão de meses, estava tocando no louvor. E detalhe, irmãos, quem é músico sabe o quão envaidecedor pode ser você estar tocando na frente das pessoas. Aí você colocar um neófito, um novo convertido, que não teve oportunidade de ser amadurecido ainda, é extremamente perigoso. É, na verdade, um risco que você corre. Porque a pessoa não passou, ela pegou um atalho, certo? Ela deveria estar aprendendo e ela pulou. Eu me lembro quando eu dirigi o Ministério de Louvor no Rio de Janeiro, na nossa igreja, o exemplo que me veio à mente foi o saxofonista Kennedy, que você ainda deve ter ouvido falar, mas na década de 80 para 90, o cara, né, todo mundo queria ouvir Kennedy. Aí eu exemplifiquei porque não me veio ninguém que eu e eles conhecêssemos do lado da música. Se Kennedy se convertesse naquele dia, lá na nossa igreja, né? O que a gente ia fazer?
Ele ia passar pelo crescimento, pelo discipulado. Eu exemplificava isso. Ele vai sentar como todo mundo e aprender. Lembra que eu falei que a gente tinha uma distorção passando o discipulado apenas para a parte acadêmica? Então, o certo que eu deveria ter falado naquela época, ele vai sentar e vai aprender. E vai ser acompanhado, ele vai conviver com outro irmão em Cristo. E crescer, pode inclusive ser um dos músicos. Que poder, já que chegou esse irmão, que é músico também, está todo disposto a servir, a trabalhar, então ele vai acompanhar, ser acompanhado, perdão, por um irmão, como eu falei, pode ser um músico, para que aí sim, eventualmente, ele pudesse estar trabalhando na igreja em algo, especialmente algo que tem um certo destaque, né? Pudesse ser trabalhado para compreender isso, ok? Seguindo adiante, irmãos, cada vez mais próximos. Clica aí, por favor. No caso de Jesus, à medida que seu ministério progredia, ele também sabia que o tempo de sua vida estava chegando ao fim, visto que Jesus sabia exatamente o que aconteceria. De novo, esse é o lado onde Jesus está numa posição que nós não estamos, né? Ok? Sua atitude, então, foi investir cada vez mais tempo com os discípulos. Então, repare, Jesus, sabendo que a sua morte estava se aproximando, inclusive até a geografia do seu ministério, ele se mantinha o mais longe possível de Jerusalém e da Judéia, ficava na região da Galileia, até Samaria. Chegando ao final do seu ministério, ele vai afunilando, porque esse era o propósito, para em Jerusalém acontecer o que aconteceu. Mas aí ele investe cada vez mais nos seus discípulos, com tempo com eles. Por quê? Porque logo ele não estaria ali. Claro, ele continua aqui, ele é Deus, mas no ponto de que os discípulos se viriam sozinhos, se viriam órfãos, de certa forma. E aí eles precisavam dar sequência, dar continuidade àquilo que seria ou se formaria como igreja. Ok? Em comparação, o tempo investido na companhia daqueles poucos discípulos foi muito maior do que o tempo dedicado a outras pessoas. Isso não era por acaso, mas por design, por objetivo, não era algo determinado por Jesus. Ele queria realmente formar aqueles homens. O que acontece hoje muito, meus irmãos, é que a gente pode receber um monte de gente convertida por algum evento, por alguma coisa, né? E logo eles entram na máquina da instituição, na máquina da igreja, sem o devido crescimento, sem o devido acompanhamento, tão importante que a gente vê exemplificado, inclusive, na vida de Jesus. Ok? Bem, até quando ministrava as multidões. Próximo ponto. Outra prioridade do investimento e convivência com os discípulos era a presença deles, mesmo quando estava ministrando às outras pessoas. Os discípulos estavam o tempo todo, aí que me refiro aos apóstolos, né? O tempo todo observando, ouvindo e aprendendo. E aí, irmãos, que tamanho privilégio, porque algum tempo no futuro, chegando Atos, eles tinham que fazer a mesma coisa. Eles tinham que copiar aquilo que Jesus estava, ou eles viram Jesus fazendo durante aquele tempo, e reproduzir isso também na igreja. Okay? Continuando aqui o parágrafo, irmãos, é um rendimento dobrado do nosso tempo. Enquanto fazemos discípulos, ensinamos os que já alcançamos a fazer o mesmo, sem negligenciar o aspecto macro, né, do seu ministério maior. Jesus também não se deixava de realizar o aspecto menor, micro, do seu ministério. Então, o que nós estamos caminhando, irmãos, para compreender nessa nossa lição é a necessidade desse investimento na vida de pessoas. Eu conversava com a minha esposa essa semana sobre exatamente o Tito 2. Aquilo já não estava lá? O Tito 2 foi escrito só agora que descobriu-se a pólvora. Então, muito do que a gente está vendo aqui, meus irmãos, nada mais, nada menos é do que relembrarmos, né, de o que a Bíblia diz que nós devemos fazer em contraste com aquilo que o mundo evangélico tem feito. A máquina do mundo evangélico tem feito. Certo? E que não forma realmente as pessoas. Tá? Bem, aí como eu falei, meus irmãos, leva tempo. Essa proximidade, certamente... Não, quero não. Obrigado. O meu outro aqui. Obrigado. E você vai ficar sem? Maria, obrigado, querida.
Não, eu estou enxergando, irmãos. Semana passada eu usei tanto óculos porque eu esqueci de imprimir numa fonte maior. Hoje eu não esqueci, né? Eu não estou me perdendo porque eu não estou enxergando, não. O motivo é outro completamente diferente, mas a gente está caminhando. Mas obrigado. Viu como agora? Me perdi. De novo, voltando aí, meus irmãos. Essa proximidade certamente custa o nosso tempo. E é aí que a coisa degringola. É mais ou menos assim, irmãos. Eu falei semana passada, né? Fazer filho e recebê-lo na maternidade é a coisa mais linda do mundo. O problema é depois. Os primeiros meses, né? Trocar fralda. E até mesmo com a idade mais avançada, você tentar corrigir os erros, os defeitos. Oi. Não, está aqui. Ah, você quer falar? Ah. Ok, só um minutinho então, tá? Esse é o grande problema. É o acompanhamento das vidas que geralmente a gente quer, né, erroneamente delegar para alguém que é vocacionado, que é pago para isso. E a gente não vê esse padrão no Novo Testamento, ok? Bem, os discípulos estavam constantemente buscando Jesus. Inclusive interrompiam momentos que ele separava para devoção pessoal e oração. Nem nesse momento Jesus tinha condição de ficar sozinho, porque muitas vezes os discípulos vinham até ele e falavam: mestre, todos te buscam. Ou seja, eles não compreendiam nem a prioridade que o Senhor precisava ter com eles. Porque na cabeça deles, quanto mais gente aderisse ao movimento, vamos chamar assim, né, tão mais cedo Jesus poderia se manifestar como o Messias que eles esperavam. Porque em uma dessas ocasiões, a gente viu semana passada, se eu não me engano, eles queriam proclamá-lo rei. Foi semana passada mesmo. Lembra disso? E Jesus rapidamente, né, sai de perto da multidão, porque esse não era o objetivo dele. Pelo menos não o rei e o Messias que eles tinham em mente. Ele estava formando a base da sua igreja, se você quiser colocar o reino, e estava completamente separado daquilo que essas multidões queriam da parte dele, daquilo que elas ansiavam. Então, de certa forma, tal como crianças não calculam nem consideram o tempo ao recorrer a seus pais, frequentemente as pessoas que investimos farão o mesmo. Querer completa privacidade e controle sobre o uso do seu tempo é quase impactar vidas. E querer impactar vidas no modelo de Jesus nos coloca diante de uma sinuca. Porque eu quero fazer o que Jesus fez. Mas aí mas vai custar o seu tempo, vai custar a sua dedicação. Não, mas peraí, mas aí eu não quero. Então, irmãos, eu sei que parece simples, mas não é fácil. O conceito é simples. Mas quando a gente vai, né, vai atrapalhar aí o seu tempo de descanso depois de um longo dia de trabalho, vai atrapalhar você sentar e assistir o seu futebol, ou a sua série favorita, ou não fazer absolutamente nada, porque você está gastando tempo com pessoas. Você está investindo na vida de pessoas. E sem isso, sinceramente, eu vejo hoje que, ou se continuar sendo assim, a igreja vai cada vez mais formar membros e não necessariamente discípulos, seguidores de Jesus. Ok? Diga, Gilberto. Pastor, uma pergunta. O senhor está falando sobre que Jesus ele ensinava através do seu proceder, né? Que nem sempre tinha aquele currículo formal, como os fariseus. Que o problema deles que era meramente isso, é só. Isso, e eles não tinham um proceder que tivesse coerência com o que eles estavam ensinando, né? Minha pergunta é, será que às vezes não é bom estabelecer esses momentos formais? Eu vou colocar um exemplo, pelo menos. Tem uns colegas que querem ir para casa, né? Um almoço. E eles gostam de bebida. Tem almoço, tem carne, tem churrasco. Beber em si não é pecado. Então, dizer não vão porque não levem porque para mim isso é pecado, eu acho que seria errado. Mas tentar no meu proceder, naquela reunião, apontar para Cristo será o quê? Assar um churrasco como cristão, falar à mesa como cristão, ou dizer, pessoal, bora esse momento aqui rapidinho de devocional, talvez, um momento mais concreto de... Ok, o meu ponto aqui mesmo, a gente já falou um pouquinho aqui no meio, é que não é desprezar a parte formal.
mas eu não sei qual é a experiência de vocês. É só isso que eu vejo, só isso que eu já fiz, em grande parte, e que eu vejo que a igreja faz, certo? Pega esse material aqui, 12 passos para aquele que é uma nova criatura, 10 lições para o seu amadurecimento espiritual. Cumpriu-se aquele currículo, é como se a gente tivesse uma formatura da pessoa, né? Dá um diploma para ela e diz assim, gente, cumpri minha tarefa aqui. Jesus, no caso, só tinha esse tempo, ele investiu dessa forma 3 anos nos seus discípulos. De novo, tinha o ensino formal dele sentar. O Evangelho de João termina com vários longuíssimos discursos. No capítulo 15, capítulo 16, no capítulo 17, são só longos discursos pelos quais ele estava ensinando. O meu ponto aqui é que não era só isso. Eu não sou contra, por exemplo, a gente não tem exatamente isso, é uma questão de logística, né, mas de sala, etc., no novo templo, no novo prédio, não vai ter esse problema. Então, eu não tenho nenhum problema com uma classe de novos convertidos. Eu até peguei uma ideia recentemente de uma classe de novos membros que pega ou aquele que se converteu agora e até aquele que veio de outra igreja, porque você não sabe a condição que ele veio. A minha questão é que a gente para nisso e acabou. Muitas vezes a pessoa, inclusive, não consegue nem criar relacionamentos na igreja porque ele acabou de chegar. Somos nós que temos que ir atrás das pessoas. Somos nós que temos que trazê-las mais para perto. E no caso, especialmente quando a gente vai discipular, formar a vida daquela pessoa. Mas nesse contexto que eu falei, pelo menos de um jantar, um almoço, será que em casa, né? Recebendo em casa. Se você pode... O senhor acha que seria meio que legalismo tentar ter aquele momento de devocional? Porque a questão é que se eu almoço, eu convido alguém que não conhece o Senhor, colegas de trabalho, para casa e deixar acontecer o almoço, o jantar, só vai ter oração à mesa, abençoando o alimento, mas você está falando de pessoas bebidas, descrentes, certo? Exatamente. Pois é. Nós estamos aqui já caminhando um pouco mais adiante de que, apesar não de uma pessoa descrente, mas alguém que já tomou uma decisão, como você vai cuidar dessa pessoa depois? Como você vai continuar? Pastor, mas aí não é mais evangelismo. Aí é que está o pulo do gato, meus irmãos. Porque a gente, inclusive eu já cometi muito esse erro, nós temos na cabeça que o evangelho é coisa para salvar as pessoas. Mas o evangelho não é só isso. O evangelho é todo um testemunho, todo um procedimento de vida, toda uma metanoia, uma mudança, né, de mindset, como fala hoje em dia, de postura mental, porque a pessoa vem de 10, 20, 30, 40, 50 anos vivendo no mundo. Ela pode não ser uma má pessoa, mas ela tem conceitos que precisam ser questionados. Certo? E aí, como isso não acontece? Porque não existe essa convivência, essa vida na vida, certo? Ela vai aprender, na medida da classe, um monte de coisa. Ela vai aprender sobre a salvação pela graça, vai aprender sobre fé, vai aprender sobre tudo isso, mas ela não vai conseguir aplicar isso à sua vida pessoal. Eu creio, meus irmãos, que aí está uma das explicações porque tem tanto crente de longa data de igreja, mas não demonstra uma mudança, uma transformação real de vida. Okay? Não demonstra porque não houve um acompanhamento que ajudasse essa pessoa, acompanhamento que soma a uma classe de EBD, que soma a pregação, mas agora você personaliza. De certa forma, uma reunião como do nosso grupo de vida ajudam nisso, mas nós estamos falando de uma etapa ou de uma postura mais profunda, mais íntima de acompanhamento. Ok? Alex, quer perguntar? Eu acredito que nessa situação que o Gilberto colocou, me corrija se eu estiver errado, independente se for um almoço com pessoas ímpias ou almoço entre irmãos, uma vez que a vida de Jesus ela está entranhada no seu coração e a sua mente já passou por esse processo de metanoia, todo momento daquele churrasco, ou jantar, ou aquele momento de diversão, ele vai estar centralizado de uma forma ou de outra em Cristo, ou nos princípios que regem o cristianismo. Então, assuntos que vão vir à mesa ou naquela reunião vão ser assuntos relacionados de acordo com a cosmovisão cristã. Então, são ótimas oportunidades de aprender e de ensinar, tendo uma convivência, né, entre irmãos, por exemplo. O irmão fala sobre política,
o assunto político não vai girar de acordo com o pensamento mundano, mas vai girar de acordo com os princípios bíblicos. E assim qualquer outro assunto, talvez até o futebol. Enfim, eu acredito que esse momento formal, ele pode existir, sim, né? Mas fica uma coisa muito mais natural, mais, como é que se diz? Até mais suave e talvez até mais impactante quando a pessoa sai da nossa casa e fala assim, poxa, aquele almoço, aquele jantar, aquele momento ali, a gente não falou necessariamente de nenhuma doutrina, mas foi só doutrina que estava regendo todos os assuntos que estavam presentes ali na mesa. É mais ou menos como o livro de Esther, né? Não se fala de Deus, mas ali Sim, a gente você vê vê toda a lá. base da lei, da palavra de Deus sendo executada. Eu concordo plenamente com o que o Alex está falando, irmãos, porque quando nós estamos vivendo em comunidade, eu não me refiro só à comunidade cristã, de uma maneira ou de outra, nós estamos pegando algo de todo mundo ao nosso redor. E às vezes bom, às vezes ruim. No contexto de igreja, o nosso testemunho, a nossa postura, a forma como nos comportamos como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, devem passar para aquela pessoa que está começando a sua caminhada um conceito que talvez ele não conheceu antes. Muito provavelmente não conheceu antes. Está muito longe daquilo que ele aprendeu antes de Jesus. E aí, eu concordo. Aí que está, meus irmãos, uma questão. Será que todos os nossos ajuntamentos, mesmo que seja um momento social, a gente está transmitindo a pessoa de Cristo? A gente está transmitindo o Evangelho? De novo, eu não estou falando que você tem que ficar um churrasco, uma coisa com os amigos que dura 1h30, 2, 3 horas. Você não precisa estar toda hora. Inclusive, abra sua Bíblia aí, não sei o que. Não é transformar num culto. Há o momento do social também. Mas naquele momento, a forma como nos portamos também influencia. Isso dito, isso é de forma geral, ok? Mas a minha colocação, irmãos, é muito mais algo bem direto, bem em cima de um certo indivíduo, que eu posso ter levado a Cristo ou não. Essa ideia é nova? Não. O meu problema hoje, meus irmãos, é que as pessoas veem esses conceitos e querem criar um método. Querem criar uma visão, como chamam por aí. Quando isso aqui deveria ser o orgânico, o natural da nossa vida. Todos nós que estamos aqui, irmãos, de uma maneira ou de outra, pode ter sido até não muito profunda, fomos cuidados espiritualmente por alguém. Queremos trazer aqui uma conscientização, irmãos, de novo, que não é nada novo, de uma maior intencionalidade, de realmente querer gastar o nosso tempo investindo na vida de alguém. Que, de novo, posso ter levado a Cristo ou não. Porque, por exemplo, se eu levasse uma senhora a Cristo, ok? O mais correto seria eu pedir a irmã Suame, pedir outra irmã mais velha da igreja que acompanhasse aquela pessoa do que eu. Eu ganhei, mas não fica legal para um homem acompanhar uma mulher no discipulado. E nem é necessário, porque tem outras pessoas capacitadas para tanto. O problema é que a gente não chega nesse ponto. A gente apenas fica contente porque a pessoa está vindo à igreja, vindo aos cultos, está sentando, então a gente diz assim, não, está tudo bom, tudo bem com a vida daquela pessoa. Só que a gente não conhece, meus irmãos, a bagagem que ela tem. Ela traz 10, 20, 30 anos de uma história. Ela não passou a existir no dia da conversão dela. E aí, voltando ao que eu falei, a gente tem uma legião de crentes cheia de vícios de comportamento, cheia de posturas erradas, porque, para pegar uma expressão de Pedro, ele ou ela continuam andando na vã maneira que nos legaram nossos pais. A maneira que não foi revista pelo Evangelho, que, de novo, não é a gente sair corrigindo todo mundo, cada ponto, ser polícia da vida de ninguém. É uma transmissão, é uma formação, forjar a pessoa através da convivência, usando o Evangelho, usando a palavra de Deus. Ok? Diga lá, Tiago. Cadê o Mike?
Duas perguntas. A primeira é em relação a esse acompanhamento, né? Que muitas vezes acontece, pelo menos a minha experiência, né? Acontece da pessoa vir, querer ser discipulada, querer ser acompanhada, e aí, no decorrer do tempo, ela começa a ver também que tem um custo para ela, né? Não só para quem vai acompanhar, mas para quem está sendo acompanhado também tem um certo Sim, custo de vai ter que tempo, abrir de do tudo seu mais. tempo, claro. E aí meio que a pessoa, mesmo sem falar, ela desiste. Tipo, qual é a postura que a gente tem que tomar em relação a isso? Gente, eu passei por isso nos últimos um ano e meio aí, acompanhando a pessoa, estava tudo aparentemente muito bom, tudo ótimo, mas de uma hora para outra ela, não vou poder mais ir e tal. Ao meu ver, nesse caso em especial, faltou aumentar esse nível de convivência para que a pessoa, para mexer com as afeições da pessoa ao que é a vida cristã. Em ela poder observar, mesmo uma vida pecadora, né, como todos nós somos, ela conseguiu, ela passou apenas de um estágio cognitivo, que é o que eu estava fazendo com uma liçãozinha, né, ali com ele de uma hora, alguma coisa assim, passando apenas dados, em contraste com essa convivência. Aproveitando essa nota, meus irmãos, eu não lembro do que a gente estava conversando, né, sobre como as amizades e os relacionamentos são mais poderosos para segurar ou fixar uma pessoa na igreja do que aquilo que a gente mais valoriza com o tempo de maturidade, que é uma boa mensagem, que é uma EBD profunda. O novo convertido ele não computa isso. Mais incrível é que tem crente que não é mais novo convertido, também não computa, ele não processa isso direito. Ele não consegue compreender o valor de coisas que não são naturais, mesmo agora ele sendo convertido. Agora, com essa convivência, com esse acompanhamento, com esse relacionamento, as raízes com o corpo começam a se aprofundar. Pode acontecer, Tiago, que você acabou de falar, sem dúvida nenhuma. Você pode fazer tudo certinho, mas aí não é sua culpa. Porque nós não temos controle sobre o coração de ninguém. A gente faz a nossa parte, a gente acompanha, a gente divide e compartilha a nossa vida com aquela pessoa, e talvez essa desistência aponte ao fato de que ela de verdade nunca se converteu. Ela juntou-se à igreja por outros motivos. Porque é um grupo bom para eu participar, né? Eu gostei disso, gostei daquilo. Com o tempo, é um pouquinho, irmãos, a parábola dos solos, né? A semente não criou raiz e ela acaba se perdendo, entendeu? E aí o problema não é o processo, o problema é que a pessoa não estava realmente convertida ou preparada para esse nível de comprometimento. A segunda pergunta é em relação à questão mais institucional, assim. Uma opinião misturada com pergunta, né? Que sempre existe essa coisa de buscar ser algo natural e através da intencionalidade, né? Mas qual a sua opinião em relação à igreja, por exemplo, formar um projeto onde existam pessoas que estejam acompanhando e pessoas que estão meio que soltas, né? Sem nenhum acompanhamento, pudessem também ter um acompanhamento. Eu acho que parecido com o que o Papo de Menina faz, né? Que acaba que abraçando pessoas que estão um pouco mais ali sem essa postura de ir até alguém para pedir para que acompanhe, porque muitas vezes a pessoa não vai até. Tá. No começo da nossa igreja, meus irmãos, nós começamos com algumas posturas dessas visões aí, né? Não estamos falando de visão sobrenatural, de sonho, nada disso. A ideia de trabalhar. E uma das ideias que nós copiamos era uma igreja inteira sobre o cuidado de alguém, certo? Então, eu cuido do fulano, e o fulano cuida de outro, e o outro cuida de mais outro, assim por diante. Mas uma postura em que colocava isso como uma coisa obrigatória. Aí eu pergunto, quem era o discipulador de Paulo? Paulo não tinha discipulador. Quer dizer que vai fazendo a pirâmide assim, e quem está lá no topo, ele está imune? Ele não precisa de acompanhamento? Porque fica artificial.
O que eu quero propor para os irmãos, e não é só nisso, queridos, mas em toda a nossa estratégia de evangelismo, que seja uma coisa orgânica, que seja uma coisa que eu já sei que eu tenho que fazer isso. Eu não preciso formar uma equipe, certo? Porque aí você acaba formando uma equipe, você exclui os demais da responsabilidade. Então, assim, meus irmãos, como a gente tem visto que o evangelismo não é uma opção, o discipulado está dentro do evangelismo. Ele também não é uma opção. É o que está lá em Mateus capítulo 28, né? Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, está ensinando-os a observar tudo que lhes tenho dito. Então, há uma continuidade que abrange como responsabilidade, irmãos, todos nós. Eu sei que às vezes a gente pode parar nisso assim, pastor, mas todo mundo está preparado para discipular alguém? Aí é que está o ponto, irmãos. A gente vai falar em outra lição sobre isso, mas a nossa vida não precisa ter um PhD para que eu possa acompanhar outra pessoa. Pode chegar um ponto em que os problemas, as situações na vida dele ou dela sejam maiores do que eu tenho entendimento, competência, preparo para responder? Sem dúvida nenhuma. E é aí que o corpo funciona. Aí que outros irmãos podem entrar nisso. Mas receber alguém, receber um novo convertido, né? Dar um kit membro para ele do que ele tem ou não tem que fazer e achar que a gente já fez a nossa tarefa. Olha só o próximo slide. Talvez seja uma das piores coisas que a igreja pode fazer ou que tem feito. O acompanhamento pessoal. Vamos lá. Nada é mais importante e, ao mesmo tempo, mais negligenciado que a aplicação deste princípio. Ou seja, o discipulado, ou seja, o acompanhamento pessoal daquele que se converte. Porque, irmãos, a maioria aqui não passou por muitas igrejas, mas em todas que eu passei, novamente, não tem isso, absolutamente nada. Não, pastor, a igreja que eu congreguei não sei aonde tinha discipulado. Quando você vai verificar o que eles chamam de discipulado, a gente volta à vaca fria de que é apenas 10 encontros com 10 lições, assim, assado. Eu tenho, irmãos, um material sobre isso, que vai falar sobre o que é o pecado, que vai falar sobre redenção e tudo mais. O que nós queremos aqui compreender é que isso é importante? Sim, mas não é a única coisa. Talvez nem a mais importante para eu fazer. Boa parte da doutrina, esse camarada vai aprender, inclusive, na própria EBD, ou nas mensagens. Ele precisa aprender como usar aquilo que ele está ouvindo nas questões da sua vida. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Alguns grupos, não necessariamente eu consideraria a igreja, exageram nesse acompanhamento, que não é você dominar a vida do outro. Você não é dono da vida daquele que você está acompanhando, discipulando, use o tempo que você quiser. Determinado grupo aqui na cidade, a pessoa não consegue comprar uma calça jeans sem perguntar ao seu discipulador. Certa feita, uma pessoa de um grupo desses, trabalhava numa lojinha que eu tive 20 e tantos anos atrás, e fechou o expediente e tal, não tinha como me ligar, né? 20 anos atrás o celular ainda estava meio mais escasso do que hoje. Aí ela bateu lá em casa tarde da noite, 11, lá vai pedrada, ela foi lá em casa, não sei se ela ligou primeiro e tal. Qual o problema? Chegou ao final do expediente, ela precisava de um dinheiro para uma coisa urgente, ela pegou R$50, fez uma anotação e deixou lá, onde a gente deixava o dinheiro da loja guardado, certo? Por algum motivo, ela tinha um encontro com quem ele estava acompanhando, ela mencionou isso. Aí ele fez questão que naquele mesmo dia, detalhe, no dia seguinte, 8 da manhã, 10 para as 8, a gente ia se encontrar para abrir a loja e ela fica lá. Não, mas ela teve que sair lá do bairro dela. E lá onde eu morava, no São Francisco, inclusive perto do CED ali, né? Nós moramos ali numa rua paralela onde mora o CED e a Cris. Ela teve que ir lá me comunicar, me notificar o que ela havia feito. Agora, irmão, sinceramente, ela fez alguma coisa de errado? Eu poderia até ser chato e dizer assim, você não deveria ter pego um vale sem falar comigo. Mas ela tinha uma necessidade grande, e era realmente, nem me lembro se o gás tinha acabado na casa dela, a mãe pediu uma ajuda, sei lá. O ponto é que ela não fez aquilo exatamente que deveria fazer com uma funcionária, mas não precisava ela me pedir perdão às 11 da noite lá em casa, interrompendo meus descansos, porque o discipulador dela disse que ela tinha que fazer isso. Não, irmãos, ela não é da nossa igreja, pode ficar tranquilo. Na verdade, nem igreja batista alguma ela era. Então não é esse nível de domínio sobre a vida da pessoa. Que detalhe,
se existisse, não aconteceria isso que o Tiago falou da pessoa desistir. Porque esses grupos, irmãos, fazem uma tamanha lavagem cerebral nas pessoas que eu ficaria contando histórias após histórias do que eu já ouvi da própria boca, né? Que inclusive seu próprio negócio que ela tinha, chegava os irmãos e dizia assim, olha, você tem que nos atender e tem que dar prioridade, e não deve cobrar do irmão. E ele fazia. Porque esse pseudo-discipulado, que não é verdade, que não é de verdade, escravizava, dominava a vida daquele que estava chegando. E é claro que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Oi? Sim, exato. Eu falei, nem uma calça jeans comprava. Não, pastor, vai ver que ele está acompanhando porque essa pessoa em questão tinha uma fama de gastador, de desperdiçar dinheiro. Queridos, eu já tive situações em nossa igreja de um irmão ou uma irmã e tomar uma decisão perigosa, questionável na sua questão financeira, e eu, como irmão em Cristo, e obviamente também como pastor, falar assim, meu irmão, isso não é uma boa decisão. Isso está além das suas posses, está além da sua possibilidade. Você vai se enrolar. Agora, ele tinha que me obedecer? Não. Eu fiz a minha obrigação como irmão em Cristo. A pessoa é livre, ninguém é dono de ninguém. E até hoje eu acho curioso quando alguém me liga para perguntar de um evento nosso, uma das conferências ou qualquer coisa assim, e depois no final termina assim, tá bom, eu vou pedir autorização ao meu pastor, qualquer coisa eu retorno para o senhor. É dono dela? Só porque congrega naquela igreja? Mas isso existe, irmãos, a rodo. Porque a ideia de discipulado está corrompida. E aqui, obviamente, nós estamos vendo de outra maneira completamente diferente, né? Bem, Jesus deixou claro que os estava preparando para darem continuidade ao que ele fazia. João 15, 27, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio, ou seja, iriam continuar aquilo que Jesus tinha começado. E não foi exatamente isso que a igreja primitiva fez? Na primeira oportunidade, Atos 2, descida do Espírito Santo, Pedro se levanta e testemunha. Ele proclama, ele prega a semelhança que ele aprendeu no melhor seminário do mundo, 3 anos com Jesus. Certo? Melhor de qualquer bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doc. Então eles estavam imitando Jesus. Bem, contudo, isso não se restringe a Jesus e os 12. Ele realmente investiu de forma diferenciada naqueles homens, mas outros, como Zaqueu, como a mulher samaritana e Bartimeu, andavam perto do mestre até certo ponto, inclusive as mulheres que o serviam, né? Salomé e outras. A existência de elementos outros que estavam perto dele se comprova o fato de que ele enviou 70 ou 72, dependendo da versão, né? E não apenas 12 a pregar, está em Lucas capítulo 10. Ou seja, outros estavam também sendo trabalhados, também sendo investidos pelo Senhor Jesus durante o seu ministério, através desse discipulado, através desse acompanhamento. Okay? Até nisso, Jesus está me ensinando aqueles do seu círculo mais próximo, como se reproduzir na vida de outras pessoas. E a lição era, pessoas precisam ser cuidadas espiritualmente. Essa é a lição. E isso é a realidade da mutualidade entre nós que seguimos a Jesus. Pausa, irmãos. Tomei um remédio aqui que está secando a minha garganta e meus lábios. Acho que eu nunca tomei tanta água dando uma aula. Nessa pausa eu queria destacar, irmãos, que eu estava lendo, sobre a questão exatamente dessa mutualidade. É isso que nós precisamos ser despertados numa igreja madura, numa igreja saudável, numa igreja bíblica. É abandonar a noção de que tudo isso que a gente está falando é responsabilidade do pastor. Ou do pastor e mais uma meia dúzia de irmãos, né, que tem chamado para isso daí. Irmãos, vamos entender de uma vez por todas. Cuidar de vidas é responsabilidade e incumbência de todo cristão. Todo cristão. Não tem exceção. Em algum momento na sua caminhada, você precisa passar adiante aquilo que investiram em você. Você ajudar outros a amadurecer como você foi ajudado. Mas, infelizmente, irmãos, esse círculo do bem, né, acaba não se concretizando, não continuando. Porque a gente volta à noção religiosa de que, não, isso aí não é para mim. Agora,
se a gente começar a fazer assim, né? Joãozinho se converteu aqui. Aí o colega de trabalho do Danilo. Danilo pregou o evangelho, alcançou para Cristo, continuou trabalhando a vida dele. A tendência é que ele copie este modelo e não o modelo religioso, de apenas vir à igreja. Se for feito da maneira correta, ele acabou de se converter, o que ele vai pensar? Todo mundo faz como o Danilo está fazendo comigo, agora tem que fazer com o outro. Só que a gente sabe que não é verdade. Mas esse está quebrando o círculo vicioso, está quebrando o mau costume e está começando a voltar a uma postura bíblica do que é acompanhamento. Ok? Então, meus irmãos, essa questão de mutualidade, aliás, tem um material que eu queria muito poder descobrir se está publicado, porque a única cópia que eu tinha, nem sei para onde foi, era uma xerox desse material sendo datilografado. É um estudo dessa grossura, uma matéria dessa grossura, né, uma pequena página, lista telefônica assim, que é basicamente sobre uns aos outros. E analisando todas as ocorrências nas Escrituras. Olha que interessante, meus irmãos. Paulo nunca fala que aquilo era responsabilidade dos líderes daquela igreja. Mas era sempre da igreja, está no meio. Como a gente destacou em Efésios capítulo 4, pastores, mestres vão preparar a igreja para que ela possa fazer o ministério. Ela possa fazer o acompanhamento, ou tudo mais que seja necessário. Ok? A igreja em comunhão contínua. Como dedicar cuidado pessoal a todos os crentes? Como é que a gente faz isso? Esse problema só pode ser resolvido depois da compreensão plena da natureza e da missão da igreja. Como assim? A ideia do corpo já existia nos dias de Jesus e ainda mais solidificada, confirmada depois de Atos 2. Apenas replicaram o que viram Jesus fazer com os discípulos, com outros próximos e com grandes grupos. A mutualidade, irmãos, é a chave aqui. E em suas diversas funções e capacidades, cada membro é usado para a edificação do corpo de Cristo, na igreja local que ele congrega. Então é aquilo que eu acabei de falar. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma função que, via de regra, está sendo passada adiante para outros. E aí a gente volta, irmãos, àquela visão clerical de clero, né? Que é aquilo que o pessoal chama da alma católica dos evangélicos de hoje, em que a oração do pastor é mais forte. Tudo que o pastor faz é melhor do que do membro comum. Seja sincero, quantas vezes você ou pensou assim ou esteve numa situação em que as pessoas agiram assim? No nosso prédio anterior, muitos anos atrás, chegou uma senhora, participou do culto, e depois explicou a sua situação, que era muito triste, eu só sei disso, mas não lembro mais nada. E aí ela falou que queria uma oração. E eu percebi o certo desapontamento dela, quando na época eu chamei o irmão, até alguns mais antigos lembram dele, né, foi embora para sua terra, chamei o irmão Wilson, expliquei para ele um pouco o resumo do que ela tinha falado, mas agora, irmão, queria que você orasse pela vida da dona fulana. Os olhos dela diziam assim, não, eu não quero ele, eu quero o pastor. Porque a oração dele é de pastor, né? É mais poderosa. Essa que vale de verdade. É isso que a palavra de Deus ensina? Não. Mas nós temos, irmãos, consciente ou inconscientemente, não sei, partido para essa postura em todas as nossas igrejas. E o nosso objetivo é que, particularmente na questão de discipulado, de evangelismo, a gente quebre essa má compreensão. Ok? Seguindo adiante, meus irmãos, nosso problema. Quando será que a igreja irá aprender que essa tarefa, apesar de difícil e desafiadora, é extremamente importante? E eu completaria meu slide ali. E é para todos. Embora seja necessário fazer todo o ministério cristão, o cuidado pessoal com os que são alcançados sustentará todo o resto. Essa é outra questão, meus irmãos. O crente, o camarada se converte, e o que é passado para ele, que a gente quer que ele seja um ocupante de cadeira. Que ele fique sentadinho lá, né, recebendo. E aí surge uma necessidade, surge uma oportunidade que precisa ser preenchida no ministério X ou Y. O que a pessoa vai pensar? Isso não é para mim.
Porque ele já está cumprindo a sua falsa função, que é apenas ficar sentado. Eu não estou dizendo, irmãos, que a pessoa que você alcançou para Cristo semana passada, você já deve estar... Agora, daqui a 2 semanas, você vai pregar, viu? Porque aqui a gente já joga... Não, claro que não. Mas ele está sendo acompanhado, ele está amadurecendo, e dentro da sua condição, ele já vai entrando na vida da igreja. Uma perfeita ilustração para isso são 2 modelos de cuidar ou de criar filhos. Num primeiro momento, esse filho é um mero espectador. Papai e mamãe se arrebentam, faz isso, faz aquilo. É que nem o pastor Rômulo falou, né? E ele está morando no hotel, só sendo servido. A segunda postura é que a criança, desde pequena, ela já se engaja nas tarefas e nas necessidades da casa. Agora, para pensar. Você começa a fazer isso com um menino desde pequeno e tal. Aí lá pelos 8 anos, você diz assim, olha, agora você vai assumir outras coisas aqui em casa. Vai pegar o carro, ir na loja tal e trocar o óleo do carro. Ele tem 8 anos de idade, ele tem 10 anos de idade, ele tem 12 anos. Ele vai ter tarefas dessa envergadura? Claro que não. Ele vai ser responsabilizado e participar da vida da família com aquilo que está dentro da sua condição de maturidade, no caso dele até de força física, na parte física. Mas lá para frente, ele pode fazer tarefas que antes ele não poderia. A própria questão do carro, meus irmãos, quando nosso filho mais velho morava aqui, né, várias vezes eu falava, filho, completou os quilômetros aí, tá? Pega o meu cartão, vai em tal lugar, eu já sei que o óleo é mais barato, vai lá e vai trocar. Agora, se eu pedia quando ele tinha 19, 20, 21 anos com a carteira de habilitação tirada, eu tenho como pedir isso se ele tivesse 10 anos de idade? Parece exageradamente simples o meu exemplo, meus irmãos, mas, de fato, o camarada se converteu, ele não pode estar cantando aqui na frente semana que vem. Pastor, mas isso não existe. Eu juro juradinho para vocês que existe. Entre outras questões. Uma pessoa completamente despreparada, que acabou de se converter, mas já é colocada numa posição que, inclusive, pode ser destrutiva para ela. Lá na minha igreja anterior, meus irmãos, uma pessoa se converteu e ela era contadora. Isso foi ano passado que ela se converteu. No ano seguinte, alguém, na assembleia, na eleição, sugeriu o nome dessa pessoa. Não tinha direito 1 ano de convertido. Pula um pouco para mais para frente, quando ele saiu do mandato, meses depois ele saiu da igreja também. Por quê? Ele não teve maturidade para lidar com determinadas coisas. Não teve maturidade para lidar com alguns problemas de administração que tinha. Igrejas erram também nesse quesito. E aí ele falou assim, não, eu não quero mais participar disso. E ficou em casa. Qual foi o erro aqui? Pegou um neófito, né? E deu a tarefa dele de comer feijoada, quando ele devia estar comendo papinha. E o mais interessante, meus irmãos, voltando a esse exemplo, diante de tudo que a gente está vendo aqui, qual é uma das primeiras coisas que você passa para alguém que você está discipulando? Alguém que você evangelizou. Uma das primeiras coisas é instruir aquela pessoa a fazer o mesmo. É evangelizar. Dentro da sua condição. Dentro da sua capacidade. E aí, no caso que eu acabei de contar, em lugar de fazer isso, para o irmão trabalhar para Deus, ele se transformou no tesoureiro da igreja. O que realmente não teve um desenvolvimento correto. Certo? Porque não se respeitou o momento de crescimento, o momento de amadurecimento da pessoa. Segundo parágrafo aí, irmãos. É evidente que a igreja tem falhado nessa questão e de modo trágico. Fala-se muito sobre evangelismo, discipulado e missões nas igrejas. Mas há pouco interesse quando fica claro que esse trabalho exige a minha participação e envolve sacrifício. E aí eu coloco aqui, irmãos, a frase que estava no boletim da semana passada. A frase de Ed Stetzer sintetiza muito bem a nossa situação. Olha aí, irmãos, essa frase. Muitos cristãos amam o evangelismo. E eu ainda acrescentaria aqui, amam missões. Mas só quando ele ou ela, missões, é feito por outras pessoas. Então a gente pega o boletim da igreja e diz assim, rapaz, olha aqui, os casais que a nossa igreja adota em missões. Nossa igreja é missionária. Aí você pergunta, é verdade, e o irmão está trabalhando em quê para continuar o trabalho de missões? Não, eu não.
faz nada, mas ele se considera parte de uma igreja missionária. Por quê? Porque manda oferta para determinados missionários. Que eu tenho absoluta certeza que eles estão bastante gratos, porque muitas vezes chega até em momentos de extrema necessidade. Mas, irmãos, o que é realmente ser uma igreja evangelística? É porque tem culto evangelístico? O que é de verdade ser uma igreja missionária? Não é isso ser aplicado e ser exemplificado na minha vida, na Jerusalém, né? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, mais próximo que eu possa ter, que eu não estou falando de Jerusalém como toda a cidade, não, mas o meu círculo de relacionamento. Esse é meu primeiro campo missionário. Eu não posso chegar lá na sua repartição pública, onde eu nunca pisei na minha vida, e com pessoas que eu não conheço, e achar que lá é o meu campo missionário. Porque lá Deus já lhe colocou você. Mas eu tenho negligenciado as pessoas que convivem comigo. A verdade é, meus irmãos, que as portas para a proclamação do Evangelho, às vezes acontecem na nossa vida e nós desperdiçamos. Nós não aproveitamos aquele momento para começar, né, um relacionamento que pode vir a passar por uma conversão, que joia, mas aí a partir daí a gente continua acompanhando e ajudando no amadurecimento dessa pessoa. Então, quero repetir essa frase, vamos. Muitos cristãos amam o evangelismo, mas só quando ele é feito por outras pessoas. Há muito tempo atrás, eu e o pastor Bartolomeu estávamos em Manaus para a conferência, né? E na nossa conversa veio aquela ideia, que é um negócio antigo, irmãos, bem antigo, de que se eu, em 2022, ganhar uma pessoa, certo? E trabalhar dessa forma a vida dessa pessoa, vida na vida, mostrando a ele que agora é a vez dele dar continuidade, assim como eu fiz com ele e vai fazer com outros. No ano seguinte, e eu continuo o processo, né? No ano seguinte, nós dois agora somos 4. No ano seguinte, nós 4 agora somos 8. E assim por diante, 16, 32, 64. Alguém já fez várias vezes, na internet você deve encontrar isso. Quanto tempo levaria para, teoricamente, toda a humanidade estar convertida? Eu sei que nem toda a humanidade vai se converter, é claro. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que existe, e essa palavra a gente vai sempre usar, essa intencionalidade, esse planejamento, esse propósito, essa estratégia de não só alcançar, mas reproduzir e fazer discípulos, discipuladores também, certo? Mas muitas vezes fica só no discurso. Bem, isso inclui a questão do desenvolvimento pessoal com as vidas. Muitas igrejas, claro, insistem em levar os novos membros a frequentar algum tipo de reunião de discipulado, como já mencionamos aqui, uma classe de novos membros, né? Por 1 hora por semana ou algo assim. O conhecimento adquirido nessas reuniões é importante, mas não respondem geralmente às questões do dia a dia daquele novo convertido, nem suas lutas com o reflexo da velha vida e o choque com a nova vida em Cristo. Então, meus irmãos, o que está se repetindo é a criação de uma geração, isso não é de hoje, não é há muito tempo, de cristãos, de crentes, que aprendem a ser membro de igreja, mas às vezes continua com os problemas que ele já trouxe do mundo sem ser tratados, sem ser confrontados. Que por mais que a gente pregue, meus irmãos, e às vezes tem ótimas oportunidades de crescimento, há áreas na vida daquela pessoa que precisam ser confrontadas, que precisam ser comparadas com o que a palavra de Deus fala. E, para tanto, não é numa classe, é no dia a dia. Porque você não sabe todos os problemas que estão no coração, na mente daquela pessoa. É na conversa, no relacionamento, que a gente começa a compartilhar as coisas, e aí ambos, os dois irmãos, um acompanhando o outro, voltam para a palavra de Deus para descobrir, e agora, o que a gente faz com isso aqui? Qual a resposta para esse problema aqui? Então, não é de se admirar como os crentes hoje, às vezes no mesmo assunto, têm 5 opiniões diferentes. E a maior parte delas, irmãos, baseada em achismo. Eu penso que tem que ser dessa maneira, eu acho que tem que ser daquela outra maneira. Aí você perguntou, ok, mas qual a sua base bíblica? Ah, não tem. Na verdade, essa semana a gente conversava com alguém e
Quando a pergunta é, por que você crê assim? A pessoa não tem base para responder aquilo. Porque o Evangelho, a palavra de Deus como um todo, não foi aplicada à vida da pessoa. Não foi colocada na realidade daquela pessoa. Certo? E aí, obviamente, não passa por uma real transformação. Terminou o parágrafo aí, né? O próximo parágrafo, acho que o próximo slide. O resultado de um processo tão deficiente como a gente está falando agora são os altos índices de pessoas que perdemos mesmo depois que elas tenham professado a fé. E isso é verdade, meus irmãos. Particularmente na nossa situação em que não há perseguição nem nada, a falta de acompanhamento que crie raízes mais profundas do que meramente uma enxurrada de formações intelectuais, a falta disso tem criado pessoas que às vezes nem sequer ainda se converteram, porque vieram num momento de necessidade, um momento de emoção, mas que agora era a oportunidade de levar de fato aquela pessoa a Cristo, mas não acontece porque a nossa igreja raramente faz isso daí. Aqui a gente já pergunta, Alex, está com o microfone aí? Eu gostei muito da parte que foi falada que a questão do evangelismo, ele envolve não apenas recém-convertidos, mas todos nós precisamos de um processo contínuo de evangelização. A minha pergunta é, como foi dito, alguns precisam de papinha, outros precisam de um alimento mais sólido. Então nós temos aí uma diferença de maturidade espiritual entre as pessoas. Como apacentar ou discipular as ovelhas mais maduras, as ovelhas mais, os presbíteros, certo, os anciãos, e até mesmo o próprio pastor? Como é que o pastor vai ser, digamos assim, discipulado? Ok, como eu falei antes, eu não estou propondo aqui, meus irmãos, a ideia que mencionei que a gente até meio que se aproximou nos primeiros anos da igreja, em que todo mundo, eu tenho 50 e tantos anos de convertido, ainda precisa de um discipulador. Não é isso, a gente está falando estritamente daqueles que estão nos primeiros anos, que mesmo nos primeiros anos, ele vai precisar passar do leite materno para a papinha, da papinha para o alimento mais sólido. O que eu vejo quando você já tem caminhado com uma pessoa durante o tempo e ela já amadureceu, um Paulo e Barnabé da vida, aquela pessoa agora passa a ser um companheiro seu na caminhada. Esse vínculo, eu não concordo que o vínculo de discipulado tem que ser algo presente para todo mundo em todo momento. Certo? Veio um problema, surgiu uma necessidade, você pode ter um acompanhamento com alguém, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não gosto da ideia de que mesmo depois de uma década andando com o Senhor, eu tenho que ter um discipulador. Eu tenho que ser acompanhado por outro. Que é exatamente essa forminha que muitas igrejas estão colocando assim. Irmãos, MDA funciona assim, G12 funciona assim, e um monte de outros movimentos quiseram trazer a ideia de que se você não está sendo discipulado, você está fora da visão bíblica. Eu volto a perguntar, quem era o discipulador de Pedro, de Paulo, de Barnabé? Não tem. Chega um ponto na maturidade que a pessoa já tem condição de andar, entre aspas, sozinha, nesse aspecto do discipulado. Aí, Alex, surgindo uma necessidade, se é vista pela própria pessoa, eu devo procurar ajuda naquela área da minha vida. Agora, se outro irmão percebe algum problema na minha vida, ou suspeita de algum problema na minha vida, o que a gente aplica é Gálatas capítulo 6. É levar as cargas uns dos outros, é servir ao outro. É ver que se o irmão está tropeçando, eu devo restaurá-lo. Que aí não é exatamente discipulado, é a vida orgânica da igreja. Ok? Caso contrário, de novo, a gente volta a tentar aplicar um método humano para fazer alguma coisa que não vejo sustentação no Novo Testamento. Ok? Voltando ao parágrafo, irmãos, o resultado de um processo tão deficiente são os altos índices de pessoas que perdemos, mesmo depois que elas tenham professado a fé. Se tudo que uma igreja tem para desenvolver novos convertidos e transformá-los em discípulos maduros, são o culto de domingo, é a EBD, então o cenário não é bom.
terminam formando membros, mas não discípulos, discipuladores. E aí, queridos, que o pastor, os presbíteros, a liderança de uma igreja chega num limite. Chega numa restrição do alcance do que ele pode ou não pode fazer. Por quê? Eu não posso pegar o irmão Cifrone e dizer, irmão Cifrone, esse ano eu quero ver o irmão discipulando alguém. Se não, porque eu não tenho essa autoridade, a igreja não tem essa autoridade. Junto com o evangelismo, irmãos, é uma ordem superior e nós devemos simplesmente obedecer. O evangelizar e o discipular, como eu falei já várias vezes, não é uma opção. Não é para aqueles que têm chamado, ou supostamente chamado, mas é uma tarefa para todos nós, para cada um de nós, certo? Mas quando nós não fazemos isso e a pessoa já entra na maquininha, ela vai ser confrontada na IBD? Eu creio, sem dúvida nenhuma. Vai ser confrontado por uma boa mensagem bíblica? Com certeza. Mas você precisa compreender, você tem um bebê ali na fé. Você tem uma pessoa que ainda não desenvolveu a maturidade suficiente. Então ela precisa, mais ou menos, irmãos, como aquele passatempo que tinha nas revistinhas antigas, né? Palavras cruzadas, etc., jogo dos erros, e tinha aqueles pontos para você unir. Sim, quando você era criancinha, né? Aí você unia tal, olha, é um dinossauro. Ou vai unindo, é tal coisa. Você tem que conectar os pontos para a pessoa. Ela ainda não sabe aplicar os desafios, as lutas da sua vida, mesmo diante daquilo que ela já vem ouvindo. E se não fizer isso, ela vai mal interpretar a sua vida nos limites daquilo que ela já compreendeu. Okay? Que geralmente é bem pouco, são poucas ligações que ele ou ela fez sozinho na sua vida. Okay? Então, irmãos, vamos lá. Se o contato pessoal e o acompanhamento serviu e funcionou para Jesus, como podemos esperar cumprir nossa missão com algumas dezenas de reuniões ao longo de mais um ano? Então, a igreja se reunia para cultuar como nós? Sem dúvida nenhuma. Ela se reunia para aprender? Sem dúvida nenhuma. Mas a pessoa vai se transformar de novo em uma frequentadora de igreja e não necessariamente um discípulo que está passando por um amadurecimento e está crescendo de verdade. Ok? O André aqui. Som no microfone. Desculpa, nem tanto. O senhor tem uma pergunta. Na tua opinião, dá para particionar a vida da pessoa? Por exemplo, tem assuntos que essa pessoa, por mais que esteja caminhando com Cristo há muitos anos, esse assunto é um assunto sensível, que a pessoa age como criança, aí eu devo tratá-la como se fosse dando papinha, algo que se espera, porque por algum motivo ela nunca foi discipulada, nunca ouviu esse assunto, nunca estudou. Isso é preciso? Como que o senhor trata isso? Bem, a verdade é que todos nós temos áreas, eu sempre gosto assim, né? Que a gente é campeão e tem áreas que a gente já está indo para a segunda divisão. Seria maravilhoso se o nosso crescimento fosse que nem a maré, né? Que levanta todos os barcos juntos, mas não funciona assim. Tem uma ilustração melhor. Os barris de madeira antigos eram, na verdade, tábuas, certo? Fixadas com um aro de metal no meio, em cima e embaixo. Passava piche para não vazar e era onde botava lá as coisas que tinham que guardar, certo? Agora imagine se, em lugar de tábuas todas iguais, nós tivéssemos tábuas de tamanho diferente. É muito provável que aquela área onde a tábua dele é menor vá atrapalhar as demais. Então, sim, precisa ser tratado. O problema é como vai ser tratado. Vai ser tratado com a papinha que você mencionou? Depende da pessoa. Porque ela tem 10 anos de convertido, mas não necessariamente ela cresceu. Não necessariamente amadureceu. Talvez principalmente porque nunca participou de uma igreja que fizesse isso. Mas eu posso contar, inclusive, no meu próprio testemunho. 1 década na mesma igreja. As coisas que eu ouvi no primeiro semestre no seminário, particularmente na vida cristã, ética cristã,
no fundo, a gente sabe. Mas eu não conectava com a palavra de Deus e com o Evangelho como aprendi a fazer. Não necessariamente como aprendi a viver. Porque depois de uma década, esse é um grande problema, irmãos. No mesmo passo, de certa forma religioso, mudar essa forma de agir, mudar esse modus operandi, às vezes é muito difícil. Então você tem aquele irmão que tem essa área que precisa ser trabalhada. Você vai ter que pedir discernimento ao Senhor. Como você vai trabalhar isso? Agora, isso está fora do que a gente está falando, que é o discipulado de novos convertidos, né? Mas ainda assim, o irmão que está em Gálatas capítulo 6, está sendo surpreendido em algum pecado ou alguma deficiência na sua vida, o uns aos outros, irmãos, a mutualidade entra exatamente aí. Agora, o que acontece geralmente? Ou a gente, né, como já fizeram várias vezes, vai bater na casa do pastor e dizer assim, pastor, eu estou com um problema que eu vi, que o irmão fulano está assim, assim, assado. Diminuiu bastante, porque já aprenderam qual a resposta que eu dou quando eles aparecem na minha varanda para falar de algum problema do outro irmão. Falei, você já conversou com ele? Mateus, né, fala sobre isso, já o confrontou? Ah, não, mas é que nós queremos sempre, irmãos, passar adiante para aqueles que a gente acha que devem fazer isso, quando na verdade somos todos nós. Porque se eu que testemunho, ou eu que discernir que existe um problema na vida daquele irmão, eu vou com jeitinho, eu vou conversar, é um irmão em Cristo. Tentar ajudá-lo nos princípios da palavra e esperar que ele acate ou não. Porque pode ser, meus irmãos, e aí que tem que ter o cuidado, que o que eu estou observando é muito mais uma preferência ou opinião minha, e não necessariamente uma falha espiritual da vida daquele irmão. Mas se for, tem que falar, tem que endereçar, ok? E obviamente, isso vai acontecer muito mais facilmente na vida de um novo convertido. Ele ou ela, irmãos, tem 10, 20, 30 anos que aprenderam coisas erradas, ou da forma errada, antes de se converter. E agora tem que ser reprogramado, né? Através da palavra de Deus. A aplicação do princípio nos dias de hoje, para nós terminarmos, irmãos, quase ainda, falta só, ou não? Não, é isso mesmo, a folha vai atrás aqui. Esse é o último slide, né? Esqueci. Em suma, tiramos do exemplo de Jesus que pouco importa o método, entre aspas, de discipulado que uma igreja queira adotar, desde que esse método seja baseado em uma preocupação com o cuidado pessoal com os novos convertidos. Eu me refiro cuidado com as questões da vida da pessoa e não apenas encher a cabeça de conhecimento. Agir de outra forma é negligenciar nossa responsabilidade e torcer para tudo dar certo no final. Então, importa descobrirmos um estilo de vida, de ser igreja, no qual as pessoas que se converterem possam contar com um companheiro de caminhada, um irmão em Cristo mais experiente, cujos passos ele possa seguir e amadurecer para mais adiante fazer o mesmo com outros. A ideia aqui, meus irmãos, é que esses métodos que o pessoal cria por aí, né, para vender material e tudo mais, que agora vai. Se ele não está contemplando isso, se ele é mais um método de simplesmente passar a informação adiante, nós vamos girar e cair no mesmo problema. Dar voltas e vai cair na mesma situação. Então, quais são os efeitos que você vê isso na vida de algumas pessoas? Uma ética questionável. Por exemplo, ele departamentaliza, né? Aqui ele vive de uma maneira, mas ali ele vive de outra. Eu prestei serviço para uma firma muitos anos atrás de advocacia e tinha um advogado cristão lá. Mas a postura dele era a mesmíssima de todos os demais que eram incrédulos. Ao meu ver, nem sei que igreja que ele participava mais, mas se a pregação foi bíblica, foi a contento, foi profunda, não chegou, né, lá no subsolo, lá no subterrâneo das intenções dessa pessoa, desse irmão que era advogado, para que ele pudesse ser reprogramado pela Bíblia sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vão, inclusive, entrar em parafuso, porque você vai confrontar áreas que ela não consegue viver a sua profissão, por exemplo, de outra forma. Mas aí é obra, com certeza, do Espírito Santo de trabalhar e mudar aquela vida, né?
Bem, para terminar, irmãos, contudo, esse investimento na vida de outros tem um prefácio em nós. E é isso que nós vamos ver a seguir na próxima lição. Por quê, irmãos? Porque eu não tenho como cuidar de vidas se eu não cuido de mim. É mais ou menos a ideia da máscara lá no avião. Não é a comissária lá, o comissário, o que ela fala? Se houver despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão, né, ali do teto lá e do tal. O que você deve fazer se você tem uma criança? O que ela diz sempre? Coloca a máscara primeiro em quem? Em você. Para que depois você possa cuidar. A lógica é simples. Se a despressurização for muito rápida e você tentar colocar a máscara primeiro na criança, no processo você pode desmaiar. Então, por segurança, cuida de você primeiro, depois você cuida dos outros. Aí, eu já estou adiantando o que a gente vai falar semana que vem, irmãos. As pessoas estão no seguinte problema. Elas mesmas são, desculpe a expressão, nanicas espiritualmente. Elas pararam no tempo. Apesar dos desafios, apesar das oportunidades, eles pararam. Aí que eu entendo por que as pessoas dizem, mas eu não estou capacitado para fazer tal coisa. É mais ou menos aquela pessoa que sabe que a prova vai chegar, mas não estuda para ela. Você sabe, meus irmãos, que você tem uma missão a cumprir. A grande pergunta para nós é, você está em forma para cumprir essa missão? Está se preparando para isso? É aquela história que eu contei para vocês numa academia que eu frequentei muitos anos atrás. Chegou o cara, né, todo fora de forma, barrigudinho, não sei o quê, e procurou o instrutor, o dono da academia, dizendo que havia passado no concurso da Federal. E aí, ia ter a prova física. Então ele se arrebentou de estudar, fez a prova teórica e passou. Esqueceu que lá dentro, tendo passado, ele podia ser eliminado pela prova física. Aí ele falou pro dono lá que tinha essa prova, ele perguntou, ok, quando é a prova? É mês que vem. Aí o proprietário falou, olha só, eu sou bom, não faço milagre não. Era virtualmente impossível de uma pessoa completamente sedentária, dali a um mês, passar numa prova física. A oportunidade aparece para eu evangelizar. E eu não sei o que fazer. Porque eu estou fora de forma, estou barrigudinho, espiritualmente falando. Vocês repararam, irmãos, como tem gente que não sabe nem para onde vai, o que fazer quando a porta do evangelismo se abre? Eu já recebi pessoas, eu já tive pessoas nesses anos todos, que falam assim, pastor, tem uma oportunidade para trazer uma palavra lá no meu trabalho. Falei, ok, Deus te abençoe. Não, eu vim aqui chamar o senhor. Eu não vou discutir, meus irmãos, que a minha experiência, né, e de outros aqui de pregação é muito mais longa do que a maioria dos irmãos aqui. Mas a oportunidade aparece e eu não consigo preencher nada. Não consigo aproveitar aquela porta aberta e pregar o evangelho, porque eu não me preparei para tanto. Eu já estou adiantando, dando spoiler, na verdade, isso que a gente vai ver na semana que vem. Bem, irmãos. Oi? Sim, tem um microfone aí? Vai lá. Muito bem. Obrigado. Pastor, uma coisa assim que não é muito claro na minha mente, assim, com relação, tipo, o novo convertido, ele já, até situações na própria igreja, né, já presenciei, já vi irmãos que chegam na igreja, são acompanhados, foram até batizados, passam anos e saem da igreja, vão tocar a vida mundana, como se não tivesse ouvido a palavra. Como que fica essa questão do desviar? Foi um erro no discipulado? Foi uma falha da igreja como um todo? Foi o que acontece? Eu tenho muito esse questionamento sobre o desviar. Se isso é real, ou se a pessoa nunca foi convertida, ou como funciona mais ou menos isso? Sobre a questão da responsabilidade, sim, a igreja, eu me refiro o indivíduo ou indivíduos que estavam mais próximos, não fizeram um bom trabalho, pode acontecer, certo? Mas tem um outro fator nisso daí, que é
a própria disposição da pessoa dessas mudanças. Por que às vezes a pessoa desiste? Porque o preço do discipulado, né? O que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o preço do discipulado. Então, no começo, a pessoa veio, né, gostou, nossa, música boa aqui na igreja, gostei da mensagem do pastor e tal. Quando o processo vai caminhando, vai se adiantando, e áreas da sua vida começam a ser confrontadas, ela sai. Agora, se essa pessoa é convertida ou não, isso aí é muito complicado. Muito complicado de você afirmar sim ou não. É claro que alguns frutos na vida dessa pessoa, se ela abandona tudo e cai completamente na bagaceira, eu tendo a entender que ele nunca se converteu. Porque não existe, meus irmãos, se você descrentinizar. Uma vez convertido de verdade, o Espírito Santo não é inquilino, ele é dono. Ele vive, ele habita na vida daquela pessoa. Se isso aconteceu, porque houve conversão. Eventualmente, essa pessoa provavelmente vai retornar. Pode até não ser para essa igreja, mas Deus vai conduzi-lo de volta, porque ele é filho. Ele não vai ficar abandonado no mundo. Então, quando a pessoa, por outro lado, passou um tempo, teve as confrontações que teve na sua vida e sai e desiste, você começa a perceber nas suas atitudes que essa pessoa de fato nunca se converteu. Que é um enorme problema, meus irmãos, num país como o nosso que tem liberdade. Eu acho difícil que isso aconteça debaixo da China comunista. Pelo menos na igreja subterrânea, né? Não na igreja oficial. Porque para que alguém colocaria a sua vida em risco, né? Sem ser de verdade convertido? Porque é legal ser cristão? É maneiro? Na China, não. Você está indo na contramão, né, de literalmente centenas de milhões de pessoas. Apesar que a igreja ela cresce absurdamente. Essa, inclusive, é a explicação por que a mensagem dos apóstolos não tem como ser mentira. Porque eles pagaram com a própria vida. Quem morreria por uma mentira? O quão doido você tem que ser para morrer por uma mentira? Eu até diria que se fosse um que tivesse feito isso, mas todos os apóstolos, com exceção de João, não morreram de velhice. Morreram de morte matada, não de morte morrida. Quem daria a sua vida à tortura, à cruz, à espada, por uma mentira? Quando essa pessoa que você está acompanhando desiste, a sua oração deve ser: Senhor, se realmente ele tomou uma decisão, que o Senhor toque no coração dele e a gente possa continuar aqui, que ele retorne. Se ele não retornar, meu irmão, a dúvida fica com Deus. Não tem realmente como saber se a pessoa era convertida ou não. Mas eu prefiro terminar na primeira parte da minha resposta a você sobre a questão da nossa responsabilidade. Eu tenho que me perguntar o tempo todo: eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Eu estou acompanhando como eu deveria acompanhar? Eu estou de fato convivendo com aquela pessoa, investindo como eu deveria investir? Aí é a única coisa que eu posso controlar. Se eu estou cumprindo a minha responsabilidade. Se a pessoa vai responder negativa ou positivamente, aí eu já não tenho mais controle. Aí já não cabe mais a mim. Ok? Eu creio, meus irmãos, que o objetivo que a gente está caminhando na nossa lição fica cada vez mais claro, né? Que é a responsabilização de todos nós para com a obra do ministério, com a obra do discipulado, como você quiser chamar. Não é para um pequeno grupo de especialistas, certo? Mas para todos nós. Pode acontecer que em praticar isso, eu me veja lidando com coisas que são difíceis para mim, sim, e aí que o corpo funciona de novo. Olha, você está me perguntando isso, eu tenho pouca experiência nessa área, mas eu tenho certeza que o irmão fulano pode nos ajudar nisso. Posso compartilhar com ele? Então, o discipulado, meus irmãos, apesar de ser minha responsabilidade, ele não precisa ser minha exclusividade. Pode ser o corpo pode ajudar nisso. Em áreas que talvez eu não tenha o conhecimento necessário, ou assim por diante. Ok, meus irmãos? Joia. Então, semana que vem, a gente retoma e a gente vai partir exatamente para essa área. A gente vai dar uma ré no nosso, uma parada no nosso avanço e dar uma ré e olhar a nossa própria vida, a nossa postura. Ok? Enquanto isso, que nós possamos estar sempre orando ao Senhor por portas que se abram para pregar o Evangelho e orando a Ele para que a gente não desperdice essas oportunidades, mas invista nas pessoas,
e que eventualmente, com certeza absoluta, enquanto nós semearmos, se não desanimarmos, nós vamos colher. Isso aí, com certeza, é promessa do nosso Deus para nós. Ok? Vamos orar então, meus irmãos, encerrando nosso tempo de hoje, pedindo ao Senhor exatamente que Ele nos ajude a abrir mão dos nossos direitos, do nosso tempo, etc., e nos envolver o máximo que podemos com as pessoas que queremos alcançar para Cristo, assim como nós fomos alcançados. Deus querido, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ser renovados no desejo de te servir, ser renovados no desejo de servir aos outros, que o trabalho que dá, a responsabilidade, o abrir mão do nosso tempo e de tantas outras coisas, possa ser algo pequeno, perto da satisfação, primeiro, de obedecer ao nosso Deus, e segundo, de ver vidas transformadas pelo Evangelho, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar dos limites de conhecimento que possamos ter, nós possamos abençoar e investir nessas vidas e vê-las fazendo o mesmo posteriormente com outros. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos voltar para mais uma vez ouvir a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.